Paz de Jesus, você que está conosco aí, nós iniciamos essa série falando na primeira parte sobre chamado, na segunda parte nós falamos sobre propósito. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que está entre o chamado e o propósito, que é o processo. Então nós falamos na primeira e na segunda parte que Deus nos chama porque Ele tem um propósito para nós, e esse propósito há de ser cumprido. Agora, entre o lugar que Ele nos chama e o cumprimento desse propósito, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí nós estamos estudando a vida de Abraão, a vida de José, e nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. Então preste atenção comigo com relação ao processo de Deus na vida desses três homens. Com Abraão, Deus o chama, um homem velho, e ele diz que dele, aquele homem velho já, que não poderia e não teria mais condições naturais de gerar, que ele geraria um filho e seria uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão levou cerca de 25 anos até que esta promessa, até que esta palavra se cumprisse na sua vida, até o nascimento do seu filho Isaque. Esse processo, esse caminhar, quando nós olhamos ali a partir de Gênesis capítulo 12, nós vemos como que Deus foi moldando e trabalhando a vida de Abraão, para que Abraão fosse depois chamado de seu amigo, amigo de Deus. O processo de Deus, meus irmãos, na vida de Abraão, foi um processo de desenvolvimento de amizade, de relacionamento, para que Abraão confiasse em Deus de tal forma que não pudesse negar o seu próprio filho, assim como Deus pediu o seu filho Isaque, e Abraão não o negou. O que nós precisamos entender é que quando a gente fala de processo, a gente fala de tempo, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes que para todo propósito há um tempo e há um modo, há um desenvolvimento. Nós olhamos para a vida de José, e vamos analisar, por exemplo, a vida de José. José teve os seus sonhos na sua adolescência, ele viu os feixes dos seus irmãos se curvando, dos seus pais se curvando, e então ele percebeu que Deus o usaria como uma figura de liderança. Levou 13 anos, e nesses 13 anos ele vai ser vendido pelos seus irmãos, ele é colocado como escravo na casa de um alto oficial egípcio, e depois ele é colocado na cadeia. E lá pelas tantas, no desenvolvimento da sua vida, José então interpreta o sonho de Faraó e ele ascende ao trono, ele é colocado como governador de todo o Egito, e assim Deus o usa, e Deus cumpre o seu propósito, mas se levaram 13 anos. A gente olha para a vida de Paulo, apóstolo, o maior vulto do Novo Testamento depois de Cristo. De todo o Novo Testamento, Paulo escreveu talvez metade dos livros, e do momento em que ele encontra Jesus, até o dia da sua morte em Roma, nós vemos a vida do apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, uma vida de processos de desenvolvimento e descoberta daquilo que Deus iria fazer, e muitas vezes de sofrimento, de perseguição, e até mesmo de ser apedrejado e preso. O que eu quero dizer com isso? Que na nossa vida não é muito diferente. Deus, Ele nos chama porque Ele tem um propósito, e para que esse propósito se cumpra, Ele tem que trabalhar a nossa fé, trabalhar o nosso caráter, trabalhar as nossas emoções, trabalhar o nosso entendimento, trabalhar a nossa dependência dEle, trabalhar a nossa fé nele, a nossa completa obediência à sua voz, à sua palavra, e muitas vezes isso vem por momentos difíceis e crises que passamos. Então eu quero te falar hoje que talvez o momento que você está vivendo faça parte do propósito de Deus, porque você está num processo com Deus. E aí Paulo fala em Romanos capítulo 8, e nós conhecemos esse texto, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sabe uma coisa? Paulo não está falando isso na perspectiva do futuro, mas ele está falando isso a partir de toda a sua experiência de ter vivido com Deus. Ele está dizendo, olha, eu sei que tudo que eu vivi até aqui, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, fazem parte de um processo onde o propósito de Deus vai se cumprir e está se cumprindo na minha vida.
E eu quero te falar uma coisa, que Deus, Ele vai trabalhar a tua vida, Ele vai trabalhar o teu caráter, Ele vai moer a tua vida muitas vezes, para que esse propósito se cumpra. Então o meu conselho para ti, fica firme no Senhor, não desanima, não desiste do processo. Não vai ser fácil. A Bíblia não diz que seria fácil. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Essa é a nossa certeza, que Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinha. Ele está contigo. Você está vivendo um propósito e um processo com Deus, para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Essa é a conclusão do nosso estudo. Por que Deus nos chama, pastor? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou em Cristo antes da fundação do mundo. E é por causa desse amor que Ele não desiste de nós. É por causa desse amor que Ele não desiste da tua vida. É por causa desse amor que Ele levanta pessoas ao teu lado para te encorajar, para fortalecer a tua fé, para liberar uma palavra sobre a tua vida. É por causa disso, porque Ele te ama e Ele quer não apenas revelar o amor dEle na tua vida, mas através da tua vida. É por causa desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E eu quero terminar orando. Eu quero terminar orando por ti, orando por você que está nos acompanhando nesses três episódios, dessas três partes dessa série, onde nós estamos falando aqui a respeito do chamado, do propósito e do processo, para que você permaneça, para que você fique firme. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui, Senhor, porque nós sabemos que esse amor nos alcança, nos chama, esse amor revela o propósito que Tu tens, esse amor é tão profundo que nos cura, que nos lava, que nos ensina a viver de acordo com a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. E eu quero orar por cada um que está acompanhando, cada um que recebeu essa palavra, por onde essa palavra for transmitida, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se derrame e traga a realidade desse amor, traga a realidade dessa palavra, do Teu chamado, do Teu propósito e do processo, que nós possamos viver contigo e para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima série, em nome de Jesus. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, Facebook, entre em contato conosco, seja um parceiro nessa missão e vem junto com a gente, deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe.